A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao livro de Josué, capítulo de número 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Egrom, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Deb, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Áfeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinron Meron, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão, no Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tisa, outro. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias,
e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Áfeca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze o que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os rubenitas e os gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus, antes Jesu e Maacate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim, Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão na campina, Dibon e Bamote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Zibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet Peor, e Asdote Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão, e o seu termo. Essa
é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até ao termo de Deber, e no vale Bet-Arã e Bet-Nira e Sucote e Zafon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente.
pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 15. E a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao termo de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca, e passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até ao mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado, até a extremidade do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Derbe, desde o vale de Acô, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de Enrogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então, este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá. Esta é Kiriate Jearim. Então tornará este termo desde Baalá
Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Gearim, da banda do norte. Esta é Quesaron, e descerá a Bet-Semes, e passará por Tina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalá, e sairá em Jabneel, e as saídas deste termo eram no mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande, e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu dos habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Oteniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela e ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá até ao termo de Edom para o sul: Cabe-Zeel e Éder e Jagur e Quiná e Dimona e Adada e Quedes e Azor e Itinã e Zif e Telém e Bealote e Azor Adata e Quiriote Esrom, que é Azor, e Amã e Sema e Molada e Azagada e Esmon e Bet-Palete e Azassual e Beceba e Biziotiá e Baalá e Lim e Ezem e Eltolade e Quesil e Ormã e Siclague e Madimana e Sansana e Lebaote e Silim e Aim e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29 ao todo. Nas planícies Estaol e Zorá e Asná e Zanoa e Enganim e Tapua e Enã e Jarmute e Adulão e Socó e Azeca e Saaraim e Aditaim e Gedera e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Zenã e Adassa e Migdal-Gade e Dileã e Mispa e Jocteel e Laquis e Boscate e Eglon
e Cabum, e Laamas, e Quitilis, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Líbina, e Eté, e Azã, e Ifitá, e Asná, e Nezibe, e Queila, e Aquizibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Sami e Jati e Socó e Daná e Kiriat Sana, que é Debir, e Anabe e Estemoa e Anim e Gozen e Olã e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe e Dumá e Ezã e Janim e Bet-Tapua e Áfeca e Unta e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom e Carmelo e Zife e Jutar e Jezreel e Joquideão e Zanoa e Caim e Gibeá e Tina, 10 cidades e as suas aldeias, Alu e Bet-Zu e Gedor e Maarat e Bet-Anote e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibizã, e a cidade do sal, e em Gedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até ao dia de hoje. Amém.